A chamada consultoria, na sua série Legislação Tributária, Imposto de Renda Pessoal Física, 2010 e 2011, traz agora o tema relativo aos ganhos no exterior e a questão dos residentes no Brasil e residentes no exterior. Inicialmente, o conceito de residente no Brasil. Considera-se residente no Brasil a pessoa física para fins tributários. Primeiro, que resida no Brasil em caráter permanente. Segundo, que ingresse no Brasil com a seguinte situação. Primeiro, com visto permanente na data da chegada. Segundo, com visto temporário. Terceiro, na data em que complete 180 dias consecutivos ou não de permanência no Brasil, dentro de um período de até 12 meses. Terceiro caso, na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrida antes de completar 184 dias consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de um período de até 12 meses. Ainda é considerado residente do Brasil brasileiro que adquiriu a condição de não residente no Brasil e ele retorne ao Brasil, com ânimo definitivo na data da chegada. Também nós temos o caso de residente no Brasil, daquele que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter permanente do território nacional, se entregar a comunicação de saída definitiva do país, durante os primeiros 12 meses consecutivos de ausência, ou seja, ele está no exterior, não entregou a comunicação de saída definitiva, entretanto, os primeiros 12 meses ainda ele é considerado, sob o ponto de vista de domicílio fiscal, como residente no Brasil. Aí nós temos a questão da condição de residente no Brasil, mas com relação a fazer a nova contagem para aqueles que não conseguiu completar o prazo de 184 dias nos primeiros 12 meses. Nesse caso, inicia-se nova contagem para estabelecer a condição de residente no Brasil da pessoa física que entrou no país com visto temporário e permaneceu no Brasil por menos 184 dias dentro de um intervalo de até 12 meses. Então, quando iniciar o novo período de 12 meses e ele não completou 184 dias, iniciar-se-á nova contagem quando do novo período de até 12 meses, contado da data do ingresso seguinte àquele que se iniciou a contagem anterior. Vamos agora para o caso do conceito de não residente no Brasil. É considerado não residente no Brasil para fins tributários a pessoa física que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre em nenhuma das hipóteses previstas anteriormente e que foi abordada. Segundo, que se retire em caráter permanente do território nacional na data da saída, entregando a declaração de saída definitiva do país. Terceiro caso, que ingresse no Brasil com visto temporário, mas permaneça até 183 dias consecutivos ou não, em um período de até 12 meses. O outro caso é que ele ingressa no Brasil com visto temporário e até o dia anterior da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrer isto antes de completar 184 dias consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de um período sempre considerado de 12 meses. O outro caso de não residente no Brasil é aquele que se ausente do Brasil em caráter temporário e a partir do dia seguinte, aquele em que ele completou 12 meses, ou seja, a partir do 13º mês consecutivo de ausência do Brasil. No caso de não residente no Brasil, inicia-se nova contagem para estabelecer a condição de não residente de pessoa física que se ausentou do Brasil em caráter temporário ou em caráter permanente, sem entregar a declaração de saída definitiva do país e ficou fora do Brasil menos de 12 meses consecutivos. O novo período de 12 meses consecutivos será contado da data da saída seguinte. Saída definitiva. Quais os procedimentos que devem ser adotados para quem vai para o exterior? A pessoa física residente no Brasil
que se retirar em caráter permanente do território nacional no curso do ano calendário deve tomar o seguinte procedimento. Primeiro, apresentar a comunicação de saída definitiva do Brasil a partir da data de saída e até o último dia do mês de fevereiro do ano calendário subsequente. Segundo, deve apresentar a declaração de saída definitiva do país relativa ao período em que tenha permanecido na condição de residente no Brasil, no ano calendário da saída, até o último dia útil do mês de abril do ano calendário, subsequente ao da saída definitiva, bem como as declarações correspondentes a anos calendários anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues. Ainda, com relação à saída definitiva, ele deve adotar o procedimento de recolher em cota única até a data prevista para a entrega das declarações de que trata o item 2, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários ainda não quitados. Para residente no Brasil, com saída definitiva ou temporária, sem entrega de comunicação, quais os procedimentos? A pessoa física que se retire do Brasil em caráter temporário ou sem caráter permanente, sem a entrega de comunicação de saída definitiva do país, ele é considerado, primeiro, como residente no Brasil durante os primeiros 12 meses consecutivos da sua ausência. Segundo, como não residente no Brasil a partir do 13º mês consecutivo de ausência. Ainda para brasileiro não residente que retornar para o Brasil e para se tornar residente. O brasileiro que retorna ao Brasil com ânimo definitivo de aqui residir e se estabelecer, passa a ser residente a partir da data de chegada de retorno ao Brasil. O caso de não residente e também com rendimentos recebidos no Brasil, como é que nós tributamos? Os rendimentos recebidos de fonte situada no Brasil estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou de forma definitiva. Para não residente e que tenha rendimentos no Brasil, que tributação que se adota? Primeiro, os rendimentos são tributados como tributação exclusiva na fonte ou de forma definitiva. Segundo, no caso de ganho de capital, não se aplica as isenções e reduções do imposto prevista para os residentes no Brasil. Ou seja, somente o residente no Brasil tem direito a se beneficiar de reduções e isenções. Também, os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa em fundos de investimento são considerados, no caso, como tributação definitiva. Os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, de mercadoria de futuro e assemelhados, também têm a tributação definitiva na fonte. Os ganhos líquidos auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro, em operações realizadas no mercado de liquidação futura, fora de bolsa, para não residentes, têm a tributação definitiva. Os rendimentos auferidos das chamadas operações de swap, nas operações então de swap, a tributação de não residente e que tem esse rendimento aqui no Brasil, mas é não residente no Brasil, ele é tributado exclusivamente na fonte. Vamos então para prestar algum esclarecimento para caso de acordo entre os países para evitar dupla tributação. Acordo Brasil-Japão para não residente com rendimentos no Brasil e a tributação que é adotada. De acordo com a portaria do Ministério da Fazenda, número 92, de 15 de fevereiro de 78, e decreto 61.899, de 1967, os dividendos, lucro, juros, royalties e rendimento decorrente de investimentos e contratos que forem registrados no Banco Central do Brasil estão sujeitos, então, no Brasil, a seguinte alíquotas de imposto de renda: 12,5% para juros, dividendo e alguns tipos de royalties e 25% para royalties. Isto um acordo firmado entre Brasil e Japão para pessoas residentes no exterior e que tenha esta vinculação com o Japão. Para o acordo Brasil-Espanha, nós temos também a tributação de não residente e que tem rendimentos no Brasil e que são pessoas
que são considerados residentes da Espanha. Então, de acordo com a portaria 45 do Ministério da Fazenda de 1976 e o decreto 76.975 de 1976, o Brasil e a Espanha firmou um acordo em que a tributação será feita da seguinte forma: 10% para juros e royalties, 15% para lucros, juros e dividendo e 25% para royalties, isto para pessoas residentes na Espanha e que tenha rendimento aqui no Brasil. Vamos aqui citar algumas alíquotas de rendimentos e tributação de imposto de renda em diferentes países do mundo. Na Suécia, a alíquota máxima do imposto de renda é de 58,2% sobre imposto de renda. Na Espanha, a alíquota máxima do imposto de renda é 48%. No Japão, a alíquota máxima é de 45,5%. No Canadá, é de 43,2%. Na Alemanha, 51,2%. Nos Estados Unidos, 46,1%. No Chile, a alíquota máxima é de 45%. E no Brasil, a alíquota máxima é de 27,5%. Residente no Brasil, rendimento no exterior. Os rendimentos recebidos de fonte situada no exterior, inclusive de representações diplomáticas e organismos internacionais, observado acordo, convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem dos rendimentos, reciprocidade e tratamento, tem o seguinte tratamento. Então, neste caso, veja bem, demais rendimento recebido no exterior. Os rendimentos recebidos de fonte situada no exterior para residente no Brasil, transferido ou não ao Brasil, estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório do CARDE-LEON no mês do recebimento e da declaração final de ajuste anual. Residente no Brasil e com rendimento no exterior. Base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, quando não utilizada para fins de retenção na fonte, pode ser deduzidos, observados os limites e condições fixadas na legislação pertinente. São permitidas as mesmas deduções facultadas à pessoa física que recebe rendimentos no Brasil. E também nós temos o caso de residente com lucros de empresa no exterior. Nesse caso, os lucros e dividendos recebidos de empresa domiciliada no exterior estão sujeitas ao recolhimento mensal obrigatório no CARDE-LEON e ao ajuste da declaração anual de rendimentos, observados os acordos, convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem dos rendimentos ou reciprocidade de tratamento. Lembre-se que o Brasil possui acordo internacional para evitar a chamada dupla tributação com a maioria dos países de todo o mundo, para que assim, aquele que tiver o rendimento no exterior possa, então, ao auferir rendimento, seja de trabalho ou qualquer outro tipo de lucro, fazer a sua tradução pública juramentada aqui no Brasil, apropriar este valor do rendimento aqui no Brasil na sua declaração de ajuste anual e fazer a devida compensação. Isto para os residentes no Brasil e que aufira rendimento no exterior. Assim, fazendo, ele estará em dia com a administração tributária e com o imposto de renda. Esta, então, é a série legislação tributária e relativo aos rendimentos no